Imagens de Jesus ao longo da história têm moldado a fé, a arte e a visão do divino. Neste vídeo, exploraremos 61 retratos de Jesus, desde os séculos III até o século XXI. Arqueólogos na Terra Santa estão desvendando a verdade por trás dessas representações, separando fatos de ficção. 1. Catacumbas de Roma, século III. Imagem de um fresco nas catacumbas de Roma, datado do século III, retratando Maria, Jesus e um profeta. 2. Catacumbas de Roma, séculos IV, V, retrato dos séculos IV e V encontrado nas catacumbas de Roma. 3. Mausoléu de Gala Placídia, Ravenna, século V. Um retrato do século V encontrado no Mausoléu de Gala Placídia, em Ravenna. 4. Mosteiro de Santa Catarina, Península do Sinai, século VI. Visão de um retrato do século VI, encontrado no Mosteiro de Santa Catarina, na Península do Sinai. 5. Sutri, século XIII. Retrato do século XIII encontrado em Sutri. 6. Igreja da Natividade, Belém, século XII. Imagem do século XII localizada na Igreja da Natividade, Belém. 7. Igreja de São Cosme e São Damião, Roma, século VI. Retrato do século VI encontrado na Igreja de São Cosme e São Damião, Roma. 8. Igreja da Natividade, Belém, século XII. Outra representação do século XII, localizada na Igreja da Natividade, Belém. 9. Museus do Vaticano, século XIV. Retrato do século XIV, por Giotto, exibido nos Museus do Vaticano. 10. Matera, séculos XIII desde XIV. Retratos dos séculos Tetsirikaf encontrados em Matera. 11. Moscovo, século XIII. Retrato do século XIII encontrado em Moscovo. 12. Basílica de Santa Cecília, Roma, século XIII. Pietro Cavallini deixa sua marca no século XIII na Basílica de Santa Cecília, Roma. 13. Não confirmado. Um retrato cuja autenticidade não foi confirmada. 14. Museu Arqueológico, Dijon, séculos XIV e XV. Klaus Schluter contribui com uma obra dos séculos XIV e XV, agora no Museu Arqueológico, Dijon. 15. Museu Metropolitano de Arte, Nova York, século XV. Petrus Christus deixa sua marca no Museu Metropolitano de Arte, Nova York, no século XV. 16. Museu Cívico do Santo Sepulcro, século XV. Piero della Francesca contribui com uma obra do século XV, agora no Museu Cívico do Santo Sepulcro. 17. Museu Walters de Arte, Baltimore, século XV. Antônio della Corna é atribuído a um retrato do século XV, exibido no Museu Walters de Arte, Baltimore. 18. Galeria Tretiakov, Moscovo, século XV. Andrei Rublev deixa sua marca no século XV, agora na Galeria Tretiakov, Moscovo. 19. Palácio Branco, Gênova, século XV. Hans Memling contribui com uma obra do século XV, presente no Palácio Branco, Gênova. 20. Santa Maria delle Grazie, Milão, século XV. Detalhe da Última Ceia de Leonardo da Vinci, localizada em Santa Maria delle Grazie, Milão. 21. Não confirmado um retrato cuja autenticidade não foi confirmada. 22. Atribuído a Leonardo da Vinci, coleção privada, século XV. Um retrato atribuído a Leonardo da Vinci pertencente a uma coleção privada, datado do século XV. 23. Galeria Uffizi, Florença, século XV. Retrato do século XV por Andrea del Verrocchio e Leonardo da Vinci, exibido na Galeria Uffizi, Florença. 24. Museu Britânico, Londres, séculos XV e XVI. Fra Bartolomeu contribui com uma obra nos séculos XV e XVI, agora no Museu Britânico, Londres. 25. Museu da Macedônia, Skopje, século XV. Retrato do século XV encontrado no Museu da Macedônia, Skopje. 26. Pinacoteca de Brera, Milão, século XV. Alvise Vivarini deixa sua marca no século XV na Pinacoteca de Brera, Milão. 27. Pinacoteca de Brera, Milão, século XVI. Andrea Previtali contribui com uma obra do século XVI na Pinacoteca de Brera, Milão. 28. Pinacoteca de Brera, Milão, século XVI. Donato Bramante deixa sua marca no século XVI na Pinacoteca de Brera, Milão. 29. National Gallery, Londres, século XVI. Benedetto Diana contribui com uma obra na National Gallery, Londres, no século XVI. 30. Louvre, Paris, século XVI. Jules Van Cleve deixa sua marca no Louvre, Paris, no século XVI. 31. Galeria Borghese, Roma, século XVI. Bartolomeu Montanha contribui com uma obra na Galeria Borghese, Roma,
no século XVI. 32. Pinacoteca Cívica, Tósio Martinengo, Brescia, século XVI. Asterisque Rafael deixa sua marca no século XVI na Pinacoteca Cívica, Tósio Martinengo, Brescia, com uma representação única de Jesus. 33. Museu Kimball de Arte, Fort Worth, século XVI. Uma obra atribuída a Túlio Lombardo, agora exibida no Museu Kimball de Arte, Fort Worth, do século XVI. 34. Coletânea privada, séculos XVI. 17. Um retrato não confirmado pertencente a uma coleção privada dos séculos XVI e XVII. 35. Museu Metropolitano de Arte, Nova York, século XVI. E o Bronzino deixa sua marca no Museu Metropolitano de Arte, Nova York, com uma obra do século XVI. 36. Museu Unterlinden, Colmar, século XVI. Matthias Grünwald contribui com uma peça marcante no Museu Unterlinden, Colmar, do século XVI. 37. National Gallery, Londres, século XVI. Cima da Conegliano deixa sua marca na National Gallery, Londres, com um retrato do século XVI. 38. Não confirmado um retrato cuja autenticidade não foi confirmada. 39. Museu Metropolitano de Arte, Nova York, século XVI. Ludovico Cardi, Sigoli, deixa sua marca no Museu Metropolitano de Arte, Nova York, com uma obra do século XVI. 40. Não confirmado um retrato cuja autenticidade não foi confirmada. 41. Museu de Belas Artes, Houston, século XVI. Uma obra atribuída a um artista flamengo desconhecido, agora no Museu de Belas Artes, Houston, do século XVI. 42. Gemelle de Galerie, Museus Estatais de Berlim, século XVII. Uma representação do século XVII por Rembrandt, presente na Gemelle de Galerie, Museus Estatais de Berlim. 43. Pinacoteca de Brera, Milão, século XVII. Caravaggio deixa sua marca na Pinacoteca de Brera, Milão, com uma obra do século XVII. 44. Pinacoteca Alt, Munique, século XVII. Outra obra de Rembrandt, agora na Pinacoteca Alt, Munique, datada do século XVII. 45. Não confirmado um retrato cuja autenticidade não foi confirmada. 46. Louvre, Paris, século XVII. Georges de Latour contribui com uma representação no Louvre, Paris, do século XVII. 47. Museu do Prado, Madrid, século XVII. El Greco deixa sua marca no Museu do Prado, Madrid, com uma obra do século XVII. 48. Igreja de São Francisco, Santiago, século XVII. Um busto da Igreja Quinhentista de São Francisco, em Santiago. 49. Igreja do Santo Sepulcro, Jerusalém, estilo bizantino. Um retrato em estilo bizantino na Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém. 50. Museu Guimet, Paris, Netsuke em marfim, século XVIII. Um Netsuke em marfim do século XVIII, exposto no Museu Guimet, Paris. 51. Não confirmado. Um retrato cuja autenticidade não foi confirmada. 52. Museu Britânico, Londres, estilo russo, século XIX. Um retrato de estilo russo do século XIX encontrado no Museu Britânico, Londres. 53. Escola Teológica Sagrada de Hauck, Heybeli Ada, século XIX. Um retrato do século XIX da Escola Teológica Sagrada de Hauck, Heybeli Ada. 54. Riverside Church, Nova York, século XIX. Heinrich Hoffmann deixa sua marca no século XIX com uma obra na Riverside Church, Nova York. 55. Museu Smithsonian de Arte Americana, Washington, século XX. Henry Ossawa Tanner contribui para o século XX com uma obra no Museu Smithsonian de Arte Americana, Washington. 56. Museu de Belas Artes Ghent, século XX. Gustave van de Woestijn deixa sua marca no século XX com uma obra no Museu de Belas Artes Ghent. 57. Igreja da Sagrada Família, Barcelona, século XX. Josep Maria Subirachs contribui com uma obra no século XX para a Igreja da Sagrada Família, Barcelona. 58. Igreja da Anunciação, Nazaré, estilo japonês, século XX. Um retrato japonês do século XX na Igreja da Anunciação, Nazaré. 59. Não confirmado. Um retrato cuja autenticidade não foi confirmada. 60. Imagem gerada por computador, século XXI.
Uma imagem gerada por computador no século XXI, baseada em estudos forenses no crânio de um homem judeu do século I, concebida por Richard Neve.